A paz do Senhor para os irmãos, estamos aqui para trazer alguns esclarecimentos em relação à lição. Né? Olhando aqui para o texto, que foi mandado pela nossa professora irmã Lúcia, e é sempre bom essas chamadas que nos servem para melhor discutir e até aperfeiçoar o nosso entendimento em relação ao que se explica na lição. O texto é: não pense que vim destruir a lei e os profetas. Não, vim destruir, mas cumprir. Pois bem, a essa ideia primeira, porque depois vem a segunda parte, que é o versículo de número 18, mas a primeira parte aqui a ser explicada é que quando Jesus está falando isso, ele está iniciando a segunda parte do Sermão do Monte. Tá? Então Jesus está trazendo uma explicação da sua relação com a lei na qualidade de Messias. Tá? Então ele está sendo muito enfático aqui, está se posicionando na qualidade de Messias que é, tá? E está dizendo que ele está de forma muito especial conforme a lei era interpretada. Tá? Porque aí nós temos algumas classes interpretativas da lei. Nós temos os essênios, nós temos os fariseus, nós temos os saduceus, né, que vai trabalhando a interpretação. E lá na frente, quando estiver analisando aquela questão do J, do tio, tá, a gente vai observar algumas questões em relação a esses grupos que estou falando, que Jesus está aqui fazendo um tratamento direto com eles. Tá? Então, Jesus está dizendo, não vim. Né? O vim aqui vai indicar uma missão especial a ser cumprida. Tá? Jesus está dizendo, olha, eu vim, a missão especial é minha. Tá? Eu vim de forma especial e eu tenho uma missão para cumprir aqui. Ou seja, Jesus veio à Terra e assumiu os direitos do próprio Moisés, né? que enfatiza nas suas questões o Messias, o direito do próprio Messias, né, que é relatado nas Escrituras. Então Jesus assume esse direito, né, a fim de cumprir certos propósitos de conformidade com a lei. É isso que Jesus está tratando aqui. Não o contrário a ela. Jesus nunca se posicionou contrário à lei. Tá? E muitos acham que essa ideia ela traduz uma posição contrária de Jesus. Né? Lá na frente a gente vai estudar um certo Marcião, tá? um herético do primeiro século, que tenta colocar essa peça em Jesus. Que Jesus disse, olha, eu vim para destruir, eu vim para aniquilar a lei sou eu. Tá? Então, a gente vai lá na frente tratar isso aqui. Então ele veio para estar de conformidade com a lei e na qualidade de Messias cumprir essa lei. Tá? É provável que o modo diferente usado por Jesus para transmitir sua mensagem é a autoridade que emanava da sua pessoa. Tá? Ele tinha autoridade para fazer. Tá? E não apenas sua autoridade, mas a sua superioridade em relação aos escribas, né? Aos rabinos, aos fariseus, aos essênios, né? Que tanto tinham conhecimento da lei, né? E que se apresentavam como sendo o gerenciador. Tá? Esse grupo se apresentava como sendo o tal, né? E levaram muitos a pensar que Jesus provocaria uma revolução capaz de eliminar a ordem que era a base religiosa dos judeus. Então, o que está em discussão aqui nesse texto é exatamente esse aspecto, de que era provável que Jesus queria quebrar toda a base religiosa judaica. Né? Nesse caso, Jesus apenas esclarece que a sua vinda não tinha essa finalidade. Que finalidade? De destruir.
né, de aniquilar, né, por completo esse estado de coisa. Então essa é a primeira informação que eu tenho em relação a esse aspecto aqui, ok? Em segundo lugar, é porque vai ficar muito longo esse vídeo, tem uma outra palavra aqui que está contida no texto, que é revogar, né? Não vim para revogar. E o que é revogar? Revogar é colocar de lado, é abolir, é abrogar, né? Que é esse sentido que estamos vendo aqui, né? Só ao pensar nisso já seria uma profanação, tá? É só o caso de pensar isso para os judeus em seus dias era uma profanação, era uma blasfêmia para qualquer judeu comum de ver uma pessoa tratar a lei dessa forma, abrogar, deixar de lado, abolir. Isso era uma blasfêmia completa. Como é que o maior dos judeus, né, o maior dos judeus, o Cristo, poderia fazer tal coisa, né? Então essa é a preocupação dos defensores da tradição judaica. Como é que ele podia agir de tal forma se era o Messias, né? Maior do que Moisés? Mas ao contrário disso tudo, o que nós estamos a observar no contexto desta lição, do desenvolver desse pensamento, né, é que a ideia aqui é que o Messias deveria ser um guardião dessa lei. Tá? Então é bom lembrarmos que Cristo era o autor da própria lei e dos profetas. Então, quando ele assume essa posição, ele assume como autor da própria lei dos profetas. Tanto é, se você ler depois Hebreus capítulo 3 e versículo 3, você vai tirar essa dúvida, né, por completo. Tá bom? Quando Jesus está falando a lei e os profetas, isso é repetido lá em Lucas 24, 44, onde Jesus usa o termo está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Evidentemente essa expressão geral está fazendo alusão ao Antigo Testamento. Isso é importante lembrar, que é o conjunto completo das escrituras judaicas. Essa afirmação. Então Jesus usou novamente essa expressão aqui em Mateus. Usou em Mateus capítulo 7, versículo 2 e também 22 e 40. Tá? Essa expressão vai aparecer depois em Lucas 16 e 16 e vai aparecer no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 15, se a memória não me assalta. Tá? Então não há razão para interpretarmos outra coisa, que não Jesus está falando das escrituras judaicas, tá? Dos escritos do Antigo Testamento. Então, essa é uma preocupação que temos de afirmarmos isso de acordo com as Escrituras. E se você bem observar, a frase em discussão aqui, ela é muito clara, tá? Note que a frase está dizendo a lei ou os profetas, e não a lei e os profetas. E por que isso? Porque os judeus eram culpados de revogar um ou outro. Eles sempre estavam fazendo isso. Os saduceus não aceitavam os escritos dos profetas por motivo de sua interpretação errônea. Os fariseus revogavam parte da lei, provavelmente se essa, né, não tivesse conformidade com o desejo dele. Ou seja, se essas fontes aqui informativas são corretas, os essênios, que eram um outro grupo, né, provavelmente esses revogavam parte de ambos, tanto da lei quanto dos profetas. O Messias, Jesus de Nazaré, não revogou nenhum nem outro. Tá? Então ele veio para cumprir, que é o próximo detalhe que nós precisamos observar aqui. Porque há diversas ideias sobre o sentido desta palavra, tá? Cumprir.
cumprir no sentido de obedecer completamente, ser o que a lei manda e cumprir as profecias e os preceitos dos profetas. Essa é a primeira que a gente pode observar aqui dentro desta configuração. Podemos imaginar também que o cumprir aqui é completar, aumentar e aperfeiçoar a mensagem do Antigo Testamento, mostrando sentidos e experiências espirituais de maior elevação, observem bem, e assim, ao apresentar esses sentidos de maior elevação, aumenta a doutrina e os mandamentos, e a posição do povo de Deus será mudada, em relação a alguns aspectos, né? O cumprir aqui provavelmente é a combinação de dois pontos anteriores, né? E a mais correta é que Jesus obedeceu todos os mandamentos, cumpriu as profecias nele próprio, né? E obedeceu os preceitos dos profetas, mas também sendo, observem bem, superior a Moisés, aumentou, aperfeiçoou o sistema, as doutrinas e as experiências espirituais. Tá? Jesus escreveu a lei no coração. Não foi apenas... A lei já tinha sido dada a Moisés em pedra, mas Jesus escreve no coração, mas também expõe novas ideias e ensino. Trouxe-nos o princípio da graça, da justificação, da justificação das pessoas, da regeneração, da mudança de vida, coisa essa que a lei apenas perfigurava, apenas apresentava, tá? Mas o que não podia dar cumprimento. Jesus veio para cumprir essa missão. Tá? Alguns têm pensado que no Evangelho original essa ideia que é apresentada aqui não existia. Tá? Não existia. A influência da igreja primitiva no primeiro século é que vem colocar nas escrituras, né? E por que isso pensa assim? É porque essa citação que fiz aqui no início, de certo Marciano, ele diz que isso não provém, mas tem um agravante em relação a ele, é que ele rejeitava todo o Antigo Testamento. Então logo era propenso a ele que se colocasse essa ideia de que Jesus estava vindo para revogar, para mudar, para conceitos novos e não para cumprir. Tá? O videozinho está longo, eu queria ser a coisa mais rápida, mas tive que evoluir nesse sentido, e ficando para depois a gente falar sobre a questão das grafias aí, que Jesus faz referência também ao J e ao tio, né? E na verdade ele está falando do Iod, que é a das menores grafia do alfabeto hebraico. Tá? O Iota é do grego, mas o Iod é do hebraico. E a gente vai falar isso no próximo momento, tá bom? Então, meus irmãos, Deus abençoe. Se inscreve no meu canal aí, deixa um ok, e também nos ajude com os comentários para a gente estar respondendo para vocês. Lembrando que só tem acesso a essa minha exposição aqueles que têm o link, tá? Então você pode mandar o link entre os amigos para poderem analisar essa nossa fala. Amém? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau e até a próxima.